Olha só, pessoal, ex-presidente tem morte confirmada hoje. Prisão de Bolsonaro vai acontecer ou não? Alexandre de Moraes leva tapa na cara de advogados. Fique comigo até o final desse vídeo, que são informações importantíssimas nessa reta final de ano, que vão movimentar, que vão balançar não só o Brasil, mas o mundo em 2025. Vai deixando um like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque são informações importantes. Eu trago aqui todos os dias as principais notícias a respeito da política, não só aqui do Brasil, mas também do mundo. Sem mais enrolação, vamos lá para as informações. A primeira informação que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é a respeito das prisões que nós tivemos aí nos últimos dias, né? Ou quiçá nas últimas semanas. E os advogados estão participando de entrevistas, estão trazendo informações relevantes, novas revelações, que está deixando essas questões cada vez mais polêmicas. Eu quero trazer para vocês um trecho aqui do Paulo Faria, que é o advogado do Daniel Silveira. Vamos ver o que disse aqui o Paulo Faria, o primeiro advogado que se manifesta e que dá um belo de um tapa na cara do Alexandre de Moraes. Vamos ver. Pessoal, Alexandre, é pessoal. Ficou escancarado agora a perseguição pessoal. Por que é pessoal? Porque nós tivemos exemplos aí de Sérgio Cabral, que descumpriu medidas cautelares e muito mais graves do que supostamente o Daniel tenha descumprido, e não aconteceu nada com ele. Pelo contrário, hoje ele está livre, leve e solto, apesar dos mais de 400 anos de condenação, crimes confessados, e no caso específico do Daniel, é o Daniel Silveira. Na realidade, o Alexandre de Moraes quer fazer com o Daniel o que ele fez com o Clezão. Só que nós não vamos descansar e permitir isso, Alexandre. A perseguição é pessoal. Não há nada que explique toda esse circo armado aí pelo Moraes para poder prender o Daniel na véspera de Natal e tirá-lo da família, dos amigos e da sua liberdade, né? Colocando no regime fechado e o resto revogando o livramento condicional, que é uma medida absolutamente desproporcional, até porque nós informamos tudo de forma transparente nos autos, inclusive a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, no próprio domingo. Eu não informei antes, Pitoli, porque, por exemplo, ocorreu o fato à noite e eu soube pela manhã, mas eu não estava próximo ao escritório, trabalhando com o meu token para poder assinar a petição, para poder enviar. Então eu consegui fazer isso no final do dia, né? Até porque o advogado no recesso tem que ter pelo menos uma meia hora aí de paz, mas esse cidadão aí não dá uma paz para ninguém, e nem darei paz para ele também. Tá aí, gente, essa foi a fala aí do Paulo Faria, que é o advogado Daniel Silveira, dizendo que essa prisão foi nada mais nada menos do que uma perseguição contra o Daniel Silveira. Quem também deu uma aula para o Alexandre de Moraes, e que, olha só, mas o Moraes apanhou com gosto aqui, foi o advogado do Braga Neto, que também foi preso nesse período aqui de final de ano, né? E vamos ver, ele concedeu uma entrevista à CNN, vamos ver o que disse aqui o advogado de defesa de Valdemar Braga Neto, que inclusive deixou até a jornalista bem desconfortável. Vamos ver aqui. Tá aí, gente, a fala do advogado do Braga Neto. Eu vou deixar aqui para vocês no card, aqui em cima, ó, vai ter um botãozinho aqui, ó, o card, onde vocês podem clicar e assistir a entrevista completa dele à CNN. E claro que ele desmente nessa delação do Mauro Cid, né, que vai colocar os dois frente a frente, vai fazer uma acariação do Braga Neto com o Mauro Cid para entender o que aconteceu, porque, segundo o advogado de defesa do Braga Neto, não houve provas suficientes que corroborassem com a determinação da prisão do Braga Neto, e aí a defesa está vindo com força para cima aí do STF, Polícia Federal e etc, tá? Então tá aí a fala do advogado do Braga Neto, e aí eu deixei o vídeo para vocês aqui em cima, para vocês clicarem e assistirem a entrevista na íntegra. Bom, falando ainda sobre prisão, antes de eu trazer aqui o ex-presidente que acabou falecendo nessa reta final, uma triste notícia, vou trazer para vocês já aqui. Eu quero trazer a informação a respeito da possibilidade de prisão do Bolsonaro. Pois é, nós temos aí muita gente acreditando que por conta de tudo isso que aconteceu no dia 8 de janeiro e outras questões também, existem grandes chances do Bolsonaro ser preso no ano que vem. Inclusive, quem fala sobre isso é o Paulo Pimenta, que é o ministro aí do presidente Lula,
E segundo o Pimenta, o Paulo Pimenta, ele já diz até quando essa prisão deve acontecer. Será que dá para acreditar, gente, ou não? Né? Vou trazer aqui para vocês a fala dele, vocês prestem atenção, vai deixando um like aí para fortalecer, que isso seja importante caso você esteja gostando do conteúdo. Vamos ver aqui, olha só o que ele disse. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Vou dar o meu palpite. Meu palpite é setembro. Por que setembro? Porque vai ter que tramitar no Senado, aliás, vai ter que tramitar no Supremo Tribunal Federal, vai ter prazo para defesa, são muitas pessoas sendo julgadas juntos, e aí, então, vai a julgamento. Vai ter recurso para embargos, e aí tem a sentença definitiva. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. É uma boa previsão, né, gente? Então, fica aqui a minha pergunta sobre as previsões para 2025. Na sua opinião, em que mês Bolsonaro será preso em 2025? Gente, não adianta a gente... Né, tem um processo, tem prazo para defesa, tem prazo para recurso. Não adianta a gente querer, né? Agora, eu estou falando do primeiro processo. Estou falando desse processo que ele já foi denunciado. Mas tem vários outros processos, né, gente? Estou falando do processo do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro responde a uma série de outros processos. Aliás, são dezenas, né, de pessoas, muitos militares de alta patente, assessores próximos que estiveram envolvidos nas ações criminosas e que serão todos julgados durante esse próximo período, né? Mas já que todo mundo está fazendo previsão aí, o ano novo... Então, Paulo Pimenta, ministro do Lula, acredita que prisão de Bolsonaro deve vir em setembro de 2025. Obviamente, tem envolvimento aí com questão das eleições também, de 2026 e tudo mais. Eu acho pouco provável a prisão de Bolsonaro nessa sugestão que ele deu. Acredito que essa prisão poderia ocorrer, se caso acontecesse, em 2026 apenas. Existe um devido processo legal que tem que ser respeitado. Não há como Bolsonaro ser preso antes para quem quer essa prisão, né? E ainda tem muita coisa para ser investigada. Então, eu lamento informar quem quer a prisão do Bolsonaro. Na minha concepção, não deve acontecer nesse prazo. Tem muita coisa para ser julgada ainda, muita coisa para ser discutida. E eu acredito que essa prisão só deve acontecer em 2026, se caso houver provas suficientes, tendo em vista que existe muita coisa obscura aí que, infelizmente, não veio aí de uma forma muito clara para a população brasileira. Agora eu vou trazer para vocês uma triste notícia para esse final de ano, para essa praticamente véspera, né, de Ano Novo, a morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Faleceu Jimmy Carter aos 100 anos. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, morreu nesse domingo, dia 29, aos 100 anos. A informação foi confirmada por seu filho ao jornal americano The Washington Post. Meu pai foi um herói, não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta, disse o herdeiro em um comunicado. Meus irmãos, minha irmã e eu compartilhamos com o mundo, por meio dessas crenças comuns, o mundo é nossa família, pela maneira que ele uniu as pessoas, e agradecemos por honrar sua memória, continuando a viver essas crenças compartilhadas. Então tá aí, ex-presidente dos Estados Unidos falece aos 100 anos, né? Uma história muito bonita. Depois vocês pesquisem a história de Jimmy Carter, né? Foi um presidente exemplar,
muita gente questionando aí se ele já foi preso, né? Enfim, se houve corrupção ou não, né? Mas sim, as ideologias dele eram muito boas, mas vocês podem olhar aí o histórico de Jimmy Carter, que falece aí aos 100 anos, tá bom, gente? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Quem gostou, deixa um like para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um beijo no coração, até nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.